a salvação pela fé, enviou Ele o Consolador. Então vemos aqui que Deus enviou, concluiu-se do homem, enviou Jesus Cristo, e Jesus Cristo enviou o Consolador. O Espírito Santo exerce agora a sua influência, convencendo-nos da nossa situação, cá, convencendo-nos da justiça divina e também do juízo. Assim, também Ele colabora na obra da nossa salvação, levando-nos de volta ao Pai. Então vemos aqui toda a divindade envolvida na salvação do homem. Deus a comprometer-se com o resgate do homem, enviando seu Filho morreu por nós e solicitando o Espírito Santo para este agora nos conduzir, através da iluminação da nossa mente, conduzir-nos de volta ao caminho que o homem tinha perdido. Deste modo, toda a divindade trabalha no sentido de levar o ser humano, ou seja, as famílias, de volta ao lar paternal. Este é o trabalho que a divindade pretende fazer. O grande plano da redenção envolve o nosso resgate. Aliás, todo o céu está envolvido. O próprio Deus também comissiona os anjos para nos guardarem. Então, todo o céu está envolvido no nosso resgate. Todo o céu está envolvido na nossa redenção. E nós devemos compreender, conforme dizia o apóstolo Paulo, devemos ser zelosos das coisas de Deus, mas devemos ser zelosos com entendimento. Devemos compreender o que é que Deus, com esta atitude, pretende de nós. O que é que Ele espera de nós como membros da família, espera de nós para podermos um dia estar com Ele e completar este ciclo de regresso ao lar celestial. O primeiro passo que nós devemos dar para regressarmos à sociedade com o Senhor é tornar-nos aptos para o céu. O que é que isso envolve? Todos devem ser aptos para o céu. Eu lembro quando os jovens, há uns anos atrás, iam à inspeção, uns ficavam aptos e outros ficavam inaptos, ou seja, só eram aprovados aqueles que ficavam aptos. E Deus também quer que nós fiquemos aptos para o céu. Diz, Deus deseja que os planos do céu sejam postos em execução e que a divina ordem e a harmonia celestial prevaleçam em cada família, em cada igreja e em cada instituição. Fosse este amor deixado a fermentar a sociedade e veríamos a operação de novos princípios em refinamento e cortesia cristã, em amor cristão para com a aquisição do sangue de Jesus. Ver-se uma transformação espiritual em todas as nossas famílias, em nossas instituições e em nossas igrejas. Quando esta transformação tiver lugar, todas as agências se tornarão instrumentos pelos quais Deus repartirá a luz do céu ao mundo e assim, mediante a divina disciplina e educação, capacitará homens e mulheres para a sociedade do céu. Então vemos aqui que o primeiro passo é nos tornarmos aptos para o céu. E em que é que consiste essa aptidão? Consiste em deixar-nos transformar de maneira que tenhamos uma natureza espiritual, digamos assim. Quando a nossa natureza carnal for transformada numa natureza espiritual, o que é que se revelará na nossa família, na nossa igreja, em qualquer uma das nossas instituições? Diz que ver-se-á uma transformação. Diz que Deus repartirá a luz através de nós para que os outros vejam a vontade do Senhor e possam copiar o nosso exemplo. Então, o primeiro passo para a nossa caminhada para o céu é sermos aptos, deixarmos transformar pela ação do Espírito Santo. O segundo passo é termos o passaporte para o céu. Ninguém entra no céu sem ter um passaporte. Eu uma vez li que até os anjos, para entrarem na cidade celestial, têm que mostrar um cartão. Não sei se os irmãos já ouviram, já leram. Nenhum anjo entra na cidade se não mostrar um cartão. Assim também nós, se não tivermos um passaporte para o céu, não entraremos no céu. Em que é que isso consiste em que é que isso entra aqui na nossa família? Os pais e as mães devem ensinar aos filhos a adquirir esse passaporte.
deve ensinar os filhos a escolher para si aquela veste real tecida nos tiares celestiais, o linho puro e resplandecente. Irmãos, o que é o nosso passaporte para o céu? O caráter. É o linho fino e resplandecente. É o nosso título de admissão ao Palácio do Rei. Diz, ensinemos os nossos jovens a escolher para si aquela veste real tecida nos tiares celestiais, o linho puro e resplandecente, que todos os santos da terra usarão. Tal veste, o próprio caráter imaculado de Cristo, é livremente oferecido a todo o ser humano. Mas todos os que a recebem, receberão e a usarão aqui. Então vemos aqui que a justiça de Cristo, estas vestes que é para nós, que são para nós um passaporte para o céu, o nosso título, né? A nossa condição de permanência no céu, as vestes da justiça de Cristo, como condição de nós a recebermos, temos que a usar aqui. Nós não podemos receber a justiça de Cristo e guardá-la lá num armário em casa e só vestir quando formos para o céu. Não. Ela tem que ser usada e vestida nesta terra. Ensine-se às crianças que, abrindo elas a mente a pensamentos puros e amoráveis e praticando ações auxiliadoras, estão-se vestindo com as belas vestes do caráter de Jesus. Essas os tornarão belas e amadas aqui, e será depois uma senha de admissão ao Palácio do Rei. E a promessa de Jesus é: comigo andarão de branco, porquanto dignas são disso. Então vemos aqui que o nosso segundo passo é ter este título de entrada, este bilhete, este passaporte, que é a justiça de Cristo, já vestida nos dias da nossa vida aqui. Todos os que a recebem, a receberão e a usarão aqui. O terceiro passo também é recebermos o quê? Recebemos a recompensa. Todos que derem estes dois primeiros passos, receberão também a recompensa. Diz que Deus ouvirá as orações das mães e os atrairá a si. Então, naquele grande dia, poderemos dizer: eis aqui com os filhos que me deu o Senhor. Diz: no desempenho do vosso trabalho por vossos filhos, apegai-vos à mão de Deus. Encomendai vossos filhos ao Senhor em oração. Trabalhai por eles fervorosamente e incansavelmente. Deus ouvirá as vossas orações e os atrairá. Então, no último grande dia, podereis trazê-los a Deus e dizer: eis aqui com os filhos que me deu o Senhor. Então, dever do pai, da mãe, e mais a mãe, que está mais no ambiente familiar, o que é? Orar, através de orações fervorosas e incansáveis, fazer com que os filhos sejam atraídos a Deus. E no dia da recompensa, o que é que o Senhor dirá a esses pais e a essas mães? Eis aqui com os filhos que me deu o Senhor. Podemos ver também quando Samuel receber a coroa da glória e a puser na cabeça, o que é que Samuel vai entender? Vai entender que essa coroa que ele tem naquela cabeça deve-a a quem? Era a sua mãe. Ele vai compreender, está escrito, que foi devido à sua mãe. Diz aqui, quando Samuel receber a coroa de glória, estendê-la em honra diante do trono e alegremente reconhecerá que as fiéis lições de sua mãe, mediante os méritos de Cristo, o coroaram com glória imortal. Os filhos, essa vai ser a recompensa dos pais. Os filhos, quando receberem eles próprios a coroa dada pelo Senhor Jesus, vão reconhecer que recebem essa coroa devido ao quê? Aos esforços dos pais e das mães, que incansável e fervorosamente se perderam tempo e se dedicaram à oração em favor dos seus filhos. Outra coisa que os pais vão receber também é honra. O quarto ponto é a honra. As famílias vão ser honradas. O próprio Jesus Cristo vai receber cada família pessoalmente. Cada família vai ser recebida pessoalmente por Jesus, a quem ele entregará em mão uma coroa de ouro gravada com o seu próprio nome. E a irmã White
ela viu a honra conferida aos crentes. E ela disse assim num relato que está no livro lá na Adventista, diz: e vi então um grandíssimo número de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas, sendo uma para cada um, com o seu nome escrito na mesma. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentaram-nas a ele, e com a sua própria mão direita, o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Do mesmo modo, os anjos trouxeram harpas, e Jesus apresentou-as também aos santos. Os anjos dirigentes, então, desferiram em primeiro lugar o tom, e então todas as vozes se alçaram em louvor grato e feliz. E todas as mãos habilmente deslizaram sobre as cordas das harpas, originando uma música melodiosa com acordes abundantes e perfeitos. Mas vai ser uma honra tremenda quando as famílias reunidas à frente de Jesus receberem cada membro da sua família uma coroa gravada com o seu próprio nome e uma harpa de ouro. E diz que após aquela cerimonial, que pode ser uma parada, né? Jesus está numa parada e os crentes à volta, e Jesus vai entregando as coroas, uma a cada um. Né? Não sabemos quanto tempo isso vai demorar, porque são muitos, mas sabemos que vai ser uma cena gloriosa. Lá também não vamos preocupar com o tempo, porque lá não há noite, é sempre dia, nem andamos para as horas a passar. Não há pressa. E não há pressa. Obrigado. Diz: vi então Jesus conduzir a multidão dos remidos à porta da cidade. Lançou a mão da porta e girou sobre ela os seus resplandecentes gonzos, e mandou entrar as nações que haviam observado a verdade. Dentro da cidade havia tudo para deleitar a vista. Contemplavam por toda a parte uma copiosa glória. Então Jesus olhou para seus santos remidos, seus rostos estavam radiantes de alegria, e fixando o seu olhar amorável sobre eles, disse, com sua preciosa voz: vejo o trabalho da minha alma e estou satisfeito. Esta magnífica glória é vossa. É o que Jesus vai dizer. Quando Jesus contemplar aquela multidão de pessoas que foram redimidas e resgatadas do pecado, do lamaçal do pecado, da pedreira da vida, e Ele, com a sua maravilhosa luz de voz, nos conduzir à cidade, abre as portas, e tudo o que nós víamos, que a nossa vista abarcava, eram coisas de indescritível glória. E Jesus, com aquela voz amorável, diz: tudo isto é vosso. Porque eu estou satisfeito já com o quê? Com o facto de vocês estarem salvos. Então, toda aquela glória nos vai ser atribuída. Vi a multidão de remidos prostrar-se e lançar as suas coroas brilhantes aos pés de Jesus. E então, levantando-se com a sua mão adorável, tocaram as harpas de ouro e encheram o céu com toda a sua rica música e com cânticos ao Cordeiro. A linguagem é demasiadamente fraca para tentar fazer uma descrição do céu. Apresentando-se diante de mim aquela cena, fico inteiramente absorvida, enlevada pelo insuperável esplendor e pela excelente glória. Deponho a pena e exclamo: oh, que amor maravilhoso! A linguagem mais exaltada não consegue descrever a glória do céu e as profundidades incomparáveis de um amor salvador. Quando a irmã White contemplou aquilo, ela ia para escrever, mas qual foi a conclusão que ela chegou? Não tem palavras para descrever aquilo que ela viu e ouviu. A única coisa que ela soube dizer: oh, que amor, que maravilhoso amor que Deus providenciou para dar aos crentes tudo isso. Então vemos aqui, prezados irmãos, os passos que nós devemos dar para entrarmos no céu. Primeiro, sermos aptos, tornarmos aptos para o céu, deixarmos transformar pelo Espírito Santo. O segundo passo, termos o passaporte para o céu, ou seja, termos a justiça de Cristo em nós. Iremos ser então pais e mães recompensados e honrados com uma coroa de glória imortal. Uma coroa de ouro, uma harpa de ouro, um vestido branco, um cinto
e viveremos para todo sempre com o Senhor. Na realidade, a vida no lar edénico, ou seja, a vida das nossas famílias no futuro, ainda também não está bem descortinada. Nós andamos aqui absorvidos com os afazeres desta vida, muitas das vezes não tomamos tempo para meditar naquilo que vai ser a nossa atitude, a nossa vida depois no céu. E eu queria agora aqui junto com os irmãos também fazer algumas considerações sobre a ação que o Senhor vai ter, o que é que Deus vai fazer para possibilitar aos seus filhos uma vida na eternidade cheia, uma vida plena e de grande desenvolvimento, não só intelectual, mas também de científico e amoroso em relação ao próprio Criador. A primeira coisa que o Senhor Jesus faz é restaurar o jardim do Éden. Esse é o primeiro passo que o Senhor faz. Quando a obra da redenção estiver terminada, Deus vai restaurar o jardim do Éden. O jardim do Éden, ele permaneceu ainda na terra durante algum tempo após o pecado. Após o pecado, Deus não retirou o jardim do Éden da terra. O homem ficou apenas impedido de entrar dentro do jardim. Mas o jardim do Éden ficou muito tempo. Segundo as minhas contas, o jardim do Éden ficou em uns 1500 anos na terra. Só quando a humanidade ficou determinada que fosse destruída pelo dilúvio, que Deus retirou, 120 anos antes do dilúvio, quando começou a mensagem de Noé, Deus retirou o jardim do Éden da terra. E o que é que o povo de Adão e seus filhos faziam? Era-lhes permitido por Deus, pelos anjos, eles irem fazer a reunião, o culto, à porta do jardim do Éden. Só que não podiam entrar. Durante muitos anos, Adão e Eva foi com os seus filhos e netos fazer o culto à porta do jardim do Éden. A porta deste paraíso era guardada pelos anjos e ali revelava-se a glória divina. Para ali iam Adão e seus filhos a fim de adorarem a Deus. Ali renovavam seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. Ali Adão consagrava-se, ele e a sua família, a sua esposa, os seus filhos, se consagravam novamente a Deus, pediam perdão, declaravam-se arrependidos e passaram a ser obedientes. Eles passaram a viver uma vida em obediência àquela lei cuja transgressão os tinha banido. Quando a onda da iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou a sua destruição pelas águas do dilúvio, a mão que plantara o Éden o retirou da terra. Mas na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, conforme Apocalipse 21:1, deverá ele ser estabelecido mais gloriosamente adornado do que no princípio. Então o jardim do Éden, que era a delícia de Adão e Eva no paraíso, irá ser novamente restaurado. E o que é que Deus vai fazer com Adão? Deus maravilhosamente e com misericórdia vai novamente conceder a Adão o quê? O título de governador, né, do paraíso. Adão vai retomar aquilo que deixou roubar, que deixou Satanás tomar pelo engano. Jesus vai novamente outorgar. Depois da expulsão de Adão e Eva do paraíso, a vida de Adão foi uma vida de tristeza. Adão sofreu muito, porque ele tinha conhecido o mundo antes do pecado, e agora começa a ver os resultados do pecado, não só no ser humano, mas também na natureza. Cada folha que caía, cada árvore que abatiam, cada vítima que morria no sacrifício era uma mancha naquela bela natureza. Cada mácula na pureza do homem era uma nova lembrança do seu pecado. Terrível foi a sua aflição e o seu remorso ao contemplar a iniquidade que era dominante e, em resposta às suas advertências, deparava-se com a acusação que lhe faziam como causador do pecado. Então ele condoía-se muito quando os seus descendentes, os seus filhos, netos e bisnetos começaram a ser ímpios.
Começaram a ser homens violentos e não queriam nada com Deus. Quando Ele os advertia, qual era a resposta que ele ouvia? Tu foste o causador disto tudo. Está assim é por tua causa. E a vida de Adão foi uma vida de grande amargura. Sinceramente, diz assim, com paciente humildade, suportou durante quase 1000 anos aquela transgressão, a pena daquela transgressão. Sinceramente se arrependeu do seu pecado e confiou nos méritos do Salvador prometido e morreu na esperança de uma ressurreição. Está daquela vida longa, quase 1000 anos, uma vida sofredora, uma vida castigadora, né? Ele arrependeu-se e confiou em Jesus e dormiu com a esperança da ressurreição. Jesus redimiu a falta e a queda do homem. E agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado em seu primeiro domínio. Agora, depois de Adão ser ressuscitado, cheio de alegria, levado pela mão por Jesus, contempla aquelas árvores que já foram dele, que ele já tinha apanhado fruta naquelas árvores. Contemplou aquelas videiras que ele já tinha tratado. E cheio de alegria, diz, vê as videiras que a sua própria mão tratara, aquelas flores que ele tanto cuidava. Seu espírito apreende agora a realidade daquela cena e ele agora compreende que isso é na verdade o Éden restaurado. Mais lindo agora do que quando for banido. É então que o Salvador o leva à árvore da vida. Apanha um fruto e dá a comer a Adão. Adão sente-se constrangido por esse ato. O que é que significa esse ato? Jesus dá a maçã da vida a Adão, significa estar a outorgar novamente a imortalidade. O Salvador o leva à árvore da vida, apanha o fruto glorioso e manda-o comer. Adão olha em redor de si e contempla uma multidão da sua própria família resgatada. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo no seu peito, o abraça a chorar. Dedilha então a harpa de ouro e pelas abóbadas do céu ecoa um cântico triunfante. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. A família de Adão agora associa-se ao cântico e lança as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Irmãos, é uma cena maravilhosa quando a autoridade de Adão, que já foi o rei desta terra, é novamente lhe outorgada. E ele sente-se como? Indigno. Ele sente-se indigno daquela honra e quando Jesus lhe confere aquela honra, ele lança-se aos peitos de Jesus e começa a chorar. E olha ao lado dele e vê os seus filhos, seus netos, toda a sua família também resgatada e todos começam a cantar, né? Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. E quem ali é testemunha dessa cena foi os mesmos anjos que viram Adão cair, os mesmos anjos que viram e choraram quando a raça humana caiu. Os mesmos anjos agora estão ali e alegram-se. Contemplam agora a obra da redenção completa e unem as vozes num cântico de louvor. Então, o primeiro passo que já vimos é o Senhor restaurar o jardim do Éden e de seguida o dá a Adão para que ele seja o seu dominador. Há também herança para todos nós. Jesus disse que foi preparar-vos lugar, né? Todos nós vamos ter um lugar preparado. Mas há muitos que ainda não entenderam o valor dessa herança. Há muita gente que querem ser muito espiritualistas e acham que a herança que Jesus tem preparado para nós é uma herança de natureza espiritual. Mas Jesus diz que a herança dos santos é um país. Então, nós vamos também herdar um paraíso. Vamos também herdar um paraíso que tem a sua realidade física também. Tem a sua realidade física. O irmão White diz que a Bíblia fala que a herança dos salvos é um país. Ali
o pastor celestial leva o seu rebanho à fonte das águas da vida. Diz assim, o temor de dar à futura herança que Deus tem para nós um sentido demasiado material tem levado muitos a espiritualizar as próprias verdades que nos levam a olhá-la como nosso lar. Cristo assegurou-nos a seus discípulos que ia preparar-nos mansões na casa do Pai. Os que aceitam os ensinos da palavra de Deus não serão inteiramente ignorantes quanto à habitação celestial. No entanto, a linguagem humana é inadequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. Era isso que o apóstolo Paulo queria dizer quando disse as coisas que o olho viu, não viu, e aquilo que o ouvido não ouviu e não subiu ao pensamento, é isso que Deus tem reservado para cada um de nós. Não White faz uma descrição, diz ali, há ali casas para os peregrinos, há vestes para os justos com coroas de glória e palmas de vitória. Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será então esclarecido no mundo vindouro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então a sua explicação. Os mistérios da graça serão então desvendados. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que fez todas as coisas contribuírem para o nosso bem, apenas nos regozijaremos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Estamos a caminho para casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade. A Nova Jerusalém é o nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus, nenhum véu de infortúnio, nenhuma lamentação de esperanças frustradas e de afeições sepultadas, jamais serão ali ouvidas. Logo as vestes da opressão serão trocadas pela veste nupcial. Logo testemunharemos a coroação do nosso Rei. Aquele cuja vida esteve escondida com Cristo, os que na terra combateram o bom combate da fé, resplandecerão com a glória do Redentor no reino do Senhor. Então vemos aqui que teremos uma herança. E teremos também o quê? Privilégios. Ou não vamos ter privilégios no céu? É uma questão. Vamos ter privilégios. Diz que o céu é um lugar agradável. Irmão White disse que o Senhor lhe proporcionou uma viagem a um sítio que ela disse que ficou extasiada. Era um local tão bonito, que ela apenas disse a relva era de um verde que eu nunca tinha visto. E lá naquela terra habitavam umas pessoas, ela diz assim, de todos os tamanhos. Habitavam pessoas de todos os tamanhos. No entanto, essas pessoas eram nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus e seu semblante irradiava santa alegria e era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Ela visitou um lugar que os seres humanos eram, na sua diversidade, nos altos e baixos, todos os tamanhos, mas todos eles refletiam a alegria e refletiam o caráter de Jesus. E ela perguntou a um deles porque é que eram assim tão formosos, porque é que eram mais formosos que os da terra. E a resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus. E nunca caímos na desobediência como os habitantes da terra. Ela então pediu ao anjo que a deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo escuro. Disse então o anjo: deves voltar, se fores fiel, juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Então qual será o nosso privilégio no céu? Visitar o quê? Toda a criação que o Senhor fez. E sabemos que o universo é grande. O universo é grande, não é assim aqui um cantinho como Portugal. O universo é grande. Então temos o privilégio de visitar todos esses sítios. Diz, ali os remidos conhecerão como também são conhecidos. O amor e a simpatia que o próprio Deus plantou na alma
encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício. Comunhão para com os seres santos, a vida social harmoniosa. E com os fiéis de todos os tempos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, os sagrados laços que reúnem toda a família no céu e na terra, tudo isto concorre para constituir a felicidade dos reunidos. Então, o nosso privilégio de visitar as nossas capacidades de sociabilizarmos uns com os outros, com aqueles que lavaram também à nossa semelhança as suas vestes no sangue do Cordeiro e os branquearam, tudo isso concorre para que a nossa felicidade seja extrema. A irmã White também faz uma descrição da nova terra. Eu vou adiantando um bocadinho, porque a minha hora já passou. Mas eu quero ler aqui aos irmãos um texto. E ela faz uma descrição daquela glória. E ela diz assim: com Jesus à nossa frente, descemos todos para a cidade. Descemos todos da cidade para a terra. Sobre uma grande e íngreme montanha que, incapaz de suportar o peso de Jesus, partiu em duas, formando uma grande planície. Então olhámos para cima e vimos a grande cidade com 12 fundamentos e 12 portas, 3 de cada lado. E todos exclamámos: é a grande cidade de Deus que vem descendo do céu. E ela veio e se pôs num lugar em que nos achávamos. Pusemos então a observar as coisas gloriosas que havia à volta da cidade. Ali vi casas belíssimas, que tinham a aparência de prata, apoiadas por 4 colunas realçadas de pedras preciosas, muito agradáveis à vista. Mesmo fora da cidade, o que é que existe? Mansões maravilhosas, não é? Casas apoiadas em colunas, prateadas, muito agradáveis à vista. Estas casas destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. E vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem a sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira, saindo então para o campo, ao lado das casas, para lidar com a terra. Não como temos de fazer aqui, não absolutamente. Uma gloriosa luz lhe resplandecia ao redor da cabeça e estavam continuamente louvando a Deus em voz alta. Então vemos que ela viu, naquelas casas havia quê? Havia pessoas. E eu estava-me a lembrar, à hora do almoço, daquela frase que o irmão Jéter hoje de manhã falou, que ele disse, e muito bem, não quer ir para o céu, mas quer que a mulher dele vá e o filho. Certo? Eu penso que todos nós também queremos ir para o céu com as nossas famílias. E lá faremos todos parte de uma grande família, a família de Adão. E estas casas, eu estive a pensar, estas casas, muitas colunas, devem ser casas grandes. De certeza, não é para viver só uma pessoa. Deve ser casas para quê? Para viver a família toda lá. Né? E as nossas famílias irão ser reconhecidas no céu. Irmãos, não se esqueçam que a grande prioridade do plano da redenção é o resgate das famílias. E a vida em família vai continuar por toda a eternidade. Então, eu faço votos ali com o querido irmão Géder de manhã, todos nós, que nossas mulheres, nossos filhos, possamos estar nessas casas e habitá-las para toda a eternidade. E dedicarmos à agricultura, como diz aqui, não é uma agricultura como é aqui em Portugal, né, na terra, cheia de espinhos e dificuldades, mas é uma agricultura mais fácil. Também na eternidade iremos passar na escola, iremos frequentar uma escola. Nós não iremos para o céu e depois lá, mãos nos bolsos, não fazemos nada. Não, lá no céu não há tédio. Lá no céu nós temos atividades para fazer. E uma das coisas que temos que fazer é aumentar o nosso conhecimento através do quê? De frequentarmos uma escola superior. Diz, o céu é uma escola, o campo de estudos é o universo e o seu professor é Jesus. Isto é assim que funciona. O céu é uma escola, o universo é o campo de estudo e o professor é Jesus. Jesus é o professor de todo
de todo o universo. Ele agora fez uma ramificação dessa escola. E onde é que essa escola funciona? Funciona no Jardim do Éden. E se uma ramificação dessa escola foi agora estabelecida no Jardim do Éden, cumprindo o plano da redenção, reassumir-se-á a educação da escola edénica. Aquilo que Adão e Eva deixaram de aprender, nós não sabemos quantos anos Adão e Eva ainda tiveram no paraíso sem pecado. Foi meses, foi dias, não está escrito. Mas aquilo que eles deixaram de aprender, nós vamos recomeçar os estudos a partir daí. Entre a escola estabelecida no Éden no princípio e aquela além e aquela do além, jaz todo o lapso da história deste mundo. Ou seja, desde que uma acabou até que a outra começou, o que é que acontece? Existe a história desta terra, não é? Acaba a história desta terra, começa a história da nova escola. Jaz todo o lapso da história deste mundo, da história da transgressão, do sofrimento, do sacrifício e também a história da vitória sobre a morte e sobre o pecado. Restabelecida a sua presença de novo, os homens serão então como no princípio, ensinados por Deus. Diz que o meu povo saberá o meu nome, porque eu mesmo sou o que o digo. Então, aqui nesta altura, Jesus vai ser o professor. Diz assim, ali, quando for removido o véu que obscurece a nossa visão, nossa vista tem uma limitação. Há diferentes graus de visão, como os irmãos sabem. Não é? Há diferentes graus de visão. E no caso do ser humano, o pecado criou como uma escama no nosso olho que impede ver além de um determinado grau. O irmão White até fala, se essa escama fosse removida do nosso olho, veríamos as coisas como elas na realidade são. Mas nós, como não temos acesso a essa visão, limitamos apenas ao nosso comportamento daquilo que nós vimos. Mas quando essa escama for tirada dos nossos olhos, veremos então o mundo espiritual. Contemplaremos então a beleza do mundo que agora apenas apanhamos lampejos pelo microscópio. Aquilo que agora nós só vemos como se fosse pelo microscópio, naquela altura veremos claramente. Quando olharmos as glórias dos céus, hoje esquadrinhadas de longe pelo telescópio, quando nós olhamos para o céu, o que é que nós vemos? Vemos, se for de noite, vemos as estrelas e pouco mais. Alguma coisa nós conseguimos ver pelo telescópio. Mas quando a nossa visão for perfeita, não vamos precisar de telescópio para nada. Diz que a nossa visão vai ser infinita. Vamos ver até onde houver para ver. Não vai haver limites à nossa visão. Vamos ver o mundo como Deus nos está a ver aqui. Deus vê o mundo conforme nos estamos a ver uns aos outros. Naquela altura a nossa visão vai ser também assim. Diz, quando for removida essa escama, a terra toda vai aparecer na beleza da sua santidade e que campo se abrirá ao nosso estudo. E o nosso conhecimento vai ser progressivo. Nós hoje andamos na escola, somos na primária, na secundária, tiramos um curso superior, alguns, enfim, outros fazem um doutoramento e o conhecimento vai sempre sendo em crescendo. Na eternidade assim também vai ser assim. À medida que os anos forem passando, o nosso conhecimento vai aumentando. O nosso cérebro vai ter capacidade de armazenar todo aquele conhecimento. E o que é curioso, à medida que o nosso conhecimento vai se tornando cada vez maior, o que é que aumentará em proporção também? Nosso amor para com o Criador. À medida que vamos ter uma noção do que é que tudo aquilo custou ao Criador, à divindade, tudo aquilo que Ele sofreu para nós podermos ter aquele privilégio, o nosso reconhecimento vai aumentando e por toda a eternidade será reconhecido o grande amor de Deus. Também teremos vida social, diz. Ali conheceremos como também somos conhecidos.
ali o amor e a simpatia que Deus plantou na pessoa encontrarão o mais verdadeiro e suave exercício. O ser humano foi criado para ser um ser humano, para ser um ser sociável. Infelizmente, hoje em dia é difícil das pessoas socializarem com as diversidades de ideias. As pessoas, por facto de pensarem coisas diferentes, corta o relacionamento humano. Mas naquela altura, quando conhecermos os da nossa espécie, digamos assim, aqueles que pensam como nós pensamos, diz que ali o verdadeiro amor e a simpatia que Deus plantou no nosso coração encontrará um suave exercício. Diz, a pura comunhão com os seres, a vida social harmoniosa com os santos e com os fiéis de todos os tempos, a santa associação de todos, toda a família no céu, reúne toda a família no céu e na terra. Tudo isso fará parte da nossa experiência. Não vamos ser cada um para o seu lado, como muitos é aqui. Muito individualismo. Lá naquela altura não vai ninguém ser individualista. Vamos ser seres sociáveis. E vamos ter ocupações. Diz que haverá 2 tipos de ocupação. Iremos ter uma ocupação no jardim e outra no campo. Irmãos já sabiam? Vai ter ocupação no jardim e no campo. Temos o nosso jardim, também o nosso campo. E o profeta Isaías diz assim: plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não plantarão para que outros comam. E construirão casas e nelas habitarão. E não construirão para que outros habitem. Então cada faculdade será desenvolvida. Todas as nossas habilidades serão aumentadas. Diz, os maiores empreendimentos serão levados a êxito. As mais elevadas aspirações serão alcançadas. Serão realizadas as mais altas ambições. E surgirão ainda novas alturas a serem alcançadas. Novas maravilhas para serem admiradas. Novas verdades a serem compreendidas. Novos objetos de estudo a desafiarem a nossa faculdade do corpo, da mente e da alma. Então, apesar de nós termos uma vida calma, iremos ser capazes de fazer grandes realizações, grandes obras, provavelmente, de arquitetura e outras coisas que eu não sei agora, mas serão coisas que para agora a nossa mente não consegue abarcar. Mas que à medida que vamos fazer dessas e vamos superando, novos objetivos e novos desafios a desafiarem as nossas faculdades. Queridos irmãos, nós estamos a viver quase no limiar desse acontecimento. Nós somos uma geração privilegiada porque vivemos no período mais solene da história deste mundo. Em poucos dias, em poucos anos, o Senhor virá e esta história desta terra, deste mundo perdido, passará para sempre. Nós estamos a viver no mais solene período da história desta terra. Nunca existe tempo em que seja próprio pecar. É sempre perigoso. Mas isto é verdade agora de maneira especial nos nossos dias. Estamos agora no próprio limiar do mundo eterno. E as mais solenes, no mundo eterno, e na mais solene relação para com o tempo e a eternidade do que nunca antes. Hoje em dia nós temos uma relação entre o tempo e a eternidade como nunca antes. Os que viveram no tempo de Martinho Lutero, no tempo dos Valdenses, os nossos antepassados, não se preocupavam com estes assuntos, porque eles viveram noutro tempo. Nós temos o privilégio de viver nos dias em que isto se vai cumprir. Nós estamos a viver, por assim dizer, no período mais solene da história desta terra. Examine agora cada um o seu próprio coração e suplique os raios do sol da justiça para que eles expulsem todas as trevas espirituais e os purifiquem. E nós, que estamos no limiar mesmo do seu cumprimento, que momentosos e de vivo interesse não são essas descrições das coisas por vir, eventos a cujo respeito, desde que os nossos primeiros pais se encaminharam para fora do Éden, os filhos de Deus têm orado, os quais têm ansiosamente aguardado.
companheiro peregrino. Nós estamos ainda no meio das sombras e tumultos das atividades terrenas, mas logo nosso Salvador virá, aparecerá para nos dar livramento e repouso. Olhemos pela fé ao nosso bendito futuro, tal como a mão de Deus o vai pintando. Apelo para que nos preparemos pessoalmente. Insisto em que cada um se prepare para a vinda de Cristo nas nuvens dos céus. Dia a dia, lançai fora do vosso coração o amor ao mundo. Sabei por experiência própria o que significa ter comunhão com Cristo. Preparai-vos para o juízo, para que ao vir Cristo, para se fazer admirável em todos os que creem, vós estejais entre os que o encontrarão em paz. Nesse dia, os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Tocando as harpas de ouro, os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória, os que foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro. Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele penetra nas cortes celestiais, acompanhado dos seus remidos, testemunhas de que a sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão. Que este sacrifício, que este empenho da divindade em prol das famílias não possa ser em vão para cada um de nós. Que nós possamos, irmãos, tirar do nosso coração todas as raízes da amargura, tirar do nosso coração a mundanidade, o apego às coisas terrenas deste mundo escabroso e escuro, e envolvemos o nosso pensamento para as coisas que Deus tem preparadas para nós. Que o brinde deste mundo não ofusque o brinde das realidades eternas. E que nós possamos, como uma família, nós possamos, como uma associação, como um grupo de crentes, nos preparar para esse dia solene e glorioso, e que um dia nós, pais e mães e todos com os nossos familiares, possamos dizer alegremente ao Senhor: eis aqui com os filhos que me deu o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Agradecemos ao nosso irmão Pedro Conceição esta palestra que nos fez, e vamos agora dar continuidade ao nosso programa com um louvor. Para isso, iria convidar o Ruben para vir agora apresentar um louvor ao Senhor. Agradecemos ao Ruben e em seguida vamos ouvir a nossa irmã Gabriela.
Senhor Jesus, vem habitar no coração e ser com seu Espírito em mim, transforma meu viver. Mais terrenos sem valor, sem teu divino Espírito, inútil é Deus, os teus ensinos, conhecer preciso e proclamar ao mundo o teu amor na do coração partir o fogo por minhas transgressões, no preço resgataste já lá no Calvário. Posso me chamar filho teu e a criação inteira proclama teu amor. Deus, os teus ensinos, conhecer preciso e proclamar ao mundo o teu amor na cruz. Deus, os teus ensinos, conhecer preciso e proclamar ao mundo o teu amor na cruz. O teu amor na Vamos ainda continuar o louvor. Para isso convidava aqui à frente a Karen, o Samuel, a Abigaela e a Naomi.
Agradecemos este louvor. Agradecemos este louvor ao Senhor. E irmãos, ouvimos aqui uma palestra que nos falava sobre a família, sobre como as famílias se encontrarão no céu, como é que elas sobem ao céu, o que elas poderão lá encontrar, a maneira como tudo aquilo nos é apresentado. É bonito, é agradável, gostamos de ouvir. O nosso imaginário leva-nos para coisas que nós não imaginamos, coisas muito bonitas, mesmo no limite daquilo que nós consideramos bom, não é? É esse imaginário que nós temos e é esse imaginário que, em termos de família, pensamos desfrutar. Mas para isso, precisamos de alcançar o passaporte que também aqui nos foi referido. Então, para isso, precisamos dar alguns passos. Para isso, necessitamos de tratar de algumas coisas aqui. E é sobre isso que nós vamos ouvir o nosso pastor Hilton Castro. Relacionamento familiar. O jovem estava estudando num colégio de internato, e um dia entrou numa crise e mandou uma carta para o pai. E na carta dizia assim: querido pai, escrevo-te esta na segunda-feira, para que saibas na terça que não terei nenhum dinheiro na quarta, e se não me mandares na quinta, para que receba na sexta, partirei de bicicleta no sábado e chegarei aí no domingo. Assinado teu filho. O pai leu a carta, pegou um papel e escreveu outra carta para o filho. Meu filho, na tua carta escrita na segunda-feira, chegou em minhas mãos na terça. Respondo-te na quarta, para que saibas na quinta que não terás nenhum dinheiro na sexta. E se partir para cá de bicicleta, no sábado levarás uma tremenda sova no domingo. Os irmãos entendem que é isso? Relacionamento. É ou não é? Relacionamento familiar, relacionamento de pai. Eu não sei quantos pais aqui que estão aqui já foi ofendido pelos filhos. Eu posso ver a mão levantada? Poucos, sério, isso é raro, hein? Quem são os filhos que estão aqui que já respondeu para o pai atravessado? Ninguém? Oh. Até que enfim apareceu alguém. Eu quero parabenizar os sinceros, viu? Quero parabenizar os sinceros. Porque no meu conceito, todos os filhos respondem mal para os pais. Todos. Agora, quantas mulheres já foram maltratadas com palavras pelo marido? Levante a mão as mulheres. Nossa, mas só uma sincera. Olha ali, essa aqui é nem a sincera, levantou só assim, ó. Tem que levantar alto, irmãos, entendeu? Essa questão de relacionamento a gente tem que ser bem sincero, certo? Quem é o marido que já ofendeu a mulher com palavras? Levante a mão. Não, marido que já ofendeu a mulher com palavras. Olha aí, tá vendo, irmãos? Isso é bom ser sincero. Aqui e acolá nós escorregamos, certo? Aqui e acolá nós escorregamos em palavras. Sobre palavras, a Bíblia tem uns conselhos interessantes. Eu quero considerar com os irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 10. Vamos ver. Romanos capítulo 12, versículo 10. A palavra de Deus, aqui nesse capítulo, diz assim. No versículo 9 diz: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos, diz o versículo 10, cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos considerar os outros sempre melhores do que nós. É ou não é? O marido tem que considerar a mulher melhor do que ele. E a mulher tem que considerar o marido melhor do que ela. E o filho tem sempre que considerar o pai melhor do que ele. Considerar a mãe melhor do que ele ou ela. Mas também o pai e a mãe têm que considerar os filhos de uma forma melhor.
Eu vejo muitos problemas em relacionamento de pai e filho, mãe e filha, porque o pai coloca na mente, eu sou pai e você é o quê? É filho. Eu sou grande e você é pequeno, certo? Eu sou o maior, eu sou o cabeça. E o filho não tem muitas vezes liberdade de pensamento dentro de casa. Ele age conforme a mente do pai. Tem pai que domina tanto a mente do filho que quando chega na hora de decisão, o que ele vai estudar, se ele escolhe ser médico, o pai diz, não, você vai ser advogado. Já encontraram situações, já ouviram falar dessa situação? E o filho, que foi dominado desde pequeno pelo pai, vai e entra no ramo do direito, faz direito, mas nunca é um profissional com qualidade. Exatamente, é com qualidade. Tá certo? Com qualidade. Recentemente, um rapaz saiu ele era dentista, tinha no escritório dele, uma clientela fantástica, e deixou o consultório, vendeu tudo e acabou e foi ser o quê? DJ de festa. Sabe o que é DJ? DJ de festa. Era isso que ele poderia fazer desde pequeno. Tá certo? Se colocar o Neymar para fazer medicina, o que vai ser do Neymar? Quem é que tem coragem de deitar numa mesa de cirurgia para ser operado pelo Neymar? Neymar nasceu para jogar bola. Ele vai morrer jogando bola. Não tem jeito. Você não entende? É aquela questão de... Uma coisa que a Moagem diz que nós devemos orientar os filhos e não ser a mente deles. Isso é errado. Tá certo? Como tem muitos maridos que querem ser a mente da mulher. E muitas mulheres querem ser a mente do homem. E isso é totalmente contra. O Espírito de Profecia diz na meditação 59, no lar adventista, que nem o marido e nem a mulher têm o direito de entrar na individualidade do outro. Isso dá problema. Isso dá separação, dá infelicidade. Já contei aqui a experiência do casal que, quando estava já próximo de sua morte, foram até o cemitério comprar o jazigo. É isso mesmo? E compraram 2, um para cada um. E a mulher disse, olha, eu quando morrer eu quero ser enterrado do lado esquerdo. Porque eu, pelo menos na morte, eu quero deitar uma vez do lado esquerdo. E ele disse, mas por que? Você sempre gostou do lado direito? Não, eu nunca gostei do lado direito. Você nunca deixou ele deitar do lado esquerdo. Você não entende? Então quer dizer que há questão de relacionamento que as pessoas não sabem o que é isso, irmãos. Domina as pessoas. E isso não é divino. Outra coisa. 2 Timóteo capítulo 2. Vamos ler. Quem tem a Bíblia pode ler agora. Também pode participar da palestra. Eu não quero falar sozinho nessa tarde. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 25. Alguém encontrou? E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Aqui diz, irmãos, que nós devemos evitar a contenda, mas sim ser manso para com todos. Como é que está o nosso relacionamento em casa com a nossa família? Já imaginaram? Já pensaram isso? Estamos sendo mansos para com todos dentro de casa? Colossenses, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto de relacionamento. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses 4, 6 diz assim: a vossa palavra seja sempre o quê? Agradável. Olha aí. Temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então como é que tem que ser as nossas palavras dentro de casa, no nosso relacionamento com a esposa e com os filhos? Irmãos, isso aqui é muito sério. E muitas das vezes, dentro de casa, a esposa diz assim: como é que eu estou me preparando para o céu? Como é que eu almejo chegar ao céu tendo um marido tão grosso como você? Tão grosso com os filhos. A criança tem medo de você.
você é ríspido, você é grosso. E o homem não admite. Da mesma forma, muitas mulheres são muito sistemáticas com os filhos. Muito duras. Falam palavras duras com os filhos. E isso atrapalha a religião. Certo? Uma vez um filho disse para o pai: eu não quero ir para o céu e encontrar meu pai lá. Entende, irmãos? Provérbio 12, 25. Vamos ver mais outro conselho aqui sobre relacionamento. Provérbio 12, 25. Provérbio capítulo 12, versículo 25. A Bíblia diz: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra faz o quê? O alegra. Certo? Irmãos, as palavras são coisas terríveis quando mal aplicadas. Tá certo? São coisas terríveis, diabólicas. Por uma palavra nós poderemos erguer uma pessoa, e por uma palavra nós podemos colocar ele em depressão e até a morte. Vocês não sabem disso. Tá certo? Sabe disso? A palavra é coisas... o dom da fala, quando ele é mal empregado, mal usado, a pessoa pode perder muitas almas, especialmente os da família. Tem um texto que diz também no Provérbio capítulo 14, versículo 23, que diz a palavra: em todo trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Certo? Outro texto, 15, 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Certo? Por exemplo, uma palavra a seu tempo, quão boa é. Irmão, isso aqui é interessante nós frisarmos. Um filho chega para o pai e diz assim: pai, eu tirei 7 em matemática. O pai disse para o filho assim: você pode melhorar. Certo? E no outro mês o filho chega com a prova de matemática: pai, tirei 8. E o pai disse: você pode melhorar. Olha aí. No outro mês o filho chega lá com a prova e diz: pai, tirei 9. Ele disse: mas você pode ser melhor. E no outro mês o filho chega: pai, tirei 10 esse mês. Ele disse: os professores de hoje dão nota boa para todo mundo. E aí, irmãos? O que o filho vai pensar? Será que no outro mês ele vai mostrar a prova para o pai? Não adianta mais, não. Meu pai não adianta. Eu tirei 10 na prova, ele não disse uma palavra de apreço. Não me deu um abraço. Disse: filho, é isso aí, você tem que ser o melhor na sala de aula. Mas o pai disse: o professor são bobos, dá nota boa para todo mundo. Considerou ele como todo mundo. Os irmãos percebem que o poder da palavra pode erguer e pode também abaixar. Né? Então nós precisamos entender, queridos, que é assim a vida. Nós precisamos entender melhor a vida. A palavra cortesia. Interessante, hoje eu achei um texto, hoje saiu um texto, quer dizer, na lição da Escola Sabatina. Lição da Escola Sabatina, na página 62. Aqui na nota da pergunta 4, a letra A, diz assim: a mais terna afeição deve ser cultivada entre marido e mulher, entre pais e filhos, irmãos e irmãs. É o dever de cada um na família ser agradável e falar com bondade. Mais embaixo, no outro parágrafo, diz assim: um lar que tenha amor, onde o amor é expresso em palavras, olhares e ações, é um lugar onde os anjos gostam de manifestar sua presença e consagrar a cena pelos raios de luz da sua glória. O amor deve ser visto no olhar. O amor deve ser visto aonde? No olhar e nas maneiras, e ouvido nos tons da voz. Como é que está a nossa vida entre em casa? Com a esposa e os filhos. Falai a verdade a respeito na página seguinte, página 63.
No segundo parágrafo da primeira nota, da primeira parte da pergunta A. Falai a verdade a respeito dos mais insignificantes assuntos. Praticai dia a dia atos de amor. Proferir palavras animadoras. Como é que devem ser as palavras? Animadoras. Dentro de casa. Ao trabalhardes assim, Deus vos dará sua aprovação, e Cristo um dia vos dirá. Cristo vos dirá um dia: bem-estar, servo bom e fiel. Nós somos guardadores dos sábados, pregamos muito sobre a lei de Deus, sobre a obediência aos mandamentos, e esquecemos que uma palavra pode machucar o coração de uma esposa para ela nunca mais ficar curada. Não sabe disso? Quantas mães e esposas estão na sepultura hoje que poderiam estar vivas, mas que morreram de desgosto por causa de marido e filhos? É ou não é? Está escrito no Lar Adventista isso. Irmãos, a questão do relacionamento é muito séria. Vejam só, cortesia é o óleo que ajuda o bom funcionamento das relações humanas. Alguém afirmou, ela é o mais valioso, maravilhoso perfume da vida, e tem tal nobreza que todos o podemos dar, e quanto mais dermos, mais possuímos. Ellen White diz assim na mensagem ao jovem: a regra áurea é o princípio da verdadeira cortesia, e sua mais genuína expressão é patenteada na vida e caráter de Jesus. Por isso que o desejado diz assim, que quando Jesus repreendia os fariseus, havia o quê? Lágrimas. Não era aquela repreensão como nós somos acostumados a repreender uns outros. Era uma repreensão com amor, que as pessoas sentiam. Ele mesmo, ao repreender, ele ficava sentido, comovido, ele se enchia de compaixão quando repreendia as pessoas. E como é que nós estamos falando com o nosso semelhante? Como é que nós estamos nos relacionando na igreja? Como é que nós nos relacionamos em casa? Queridos, existe aqui alguns aspectos que não devem ser esquecidos na cortesia. Primeiro, agradecer sempre. O bom hábito de agradecer depois de nos prestarem um favor está desaparecendo. A boa educação não deve ser posta de lado sob o pretexto de uma vida agitada. Então, a boa educação hoje perdeu por causa da vida agitada. A pessoa pega aqui e sai sem agradecer. Se hoje Jesus curasse 10 leprosos, nenhum voltaria para agradecer. Porque na época, que há 2.000 anos atrás, apenas um voltou para quê? Para agradecer. Hoje a geração é uma geração ingrata. É uma geração ingrata. Tá certo? O apóstolo Paulo viu isso na carta de Coríntios. Ele disse assim: ainda que eu desse meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, de nada o quê? Valeria. Tá certo? Hoje o pai dá tudo para o filho. Tudo que o filho precisa, ele dá. Mas quando o filho cresce, que se forma em doutor fulano de tal, e o pai que trabalhou, a mãe que trabalhou, vou chamar aquela dona de casa que trabalha de faxina, né? Tem alguma aqui, faxineira aqui, profissional? Tem. Olha aí, aquela que trabalha de faxina, que sai de dia, todo dia, 7 da manhã está lá para começar a faxina. E o filhote está lá estudando, e vai estudando, e ela pagando a faculdade com dinheiro de faxina. E um dia o doutor está lá recebendo o canudo de médico. Casa com uma doutora, recebe um salário considerável, constrói uma mansão, e aquela mãe que trabalhou a vida inteira é colocada numa casa de repouso. Porque a mãe, aliás, o filho e a nora, que é a esposa dele, não quer ter trabalho com a velhinha que sustentou, se formou médico, é doutor fulano de tal, e coloco lá. A velhinha fica lá como? Morre antes do tempo, com um semblante triste, porque quem é a senhora? Ah, meu filho é o doutor fulano de tal. Doutor fulano de tal? É. E ele vem aqui? Não. E a lágrima começa a descer nos olhinhos.
Os irmãos entendem que é isso? Ingratidão. Então, na cortesia, agradecer sempre é a nossa parte. Cortesia no lar. Infelizmente, há muitos que pensam que a cortesia só deve ser cultivada com os elementos fora do ciclo familiar. Com lá de fora nós abraçamos, somos amigos, batemos na palma, jantamos junto, comemos e conversamos muito. Quando chega dentro de casa, como é que fica? Completamente calado, indiferente. Às vezes a esposa prepara aquela comida saborosa e ele chega em casa, o moço bonitão, né? O bonitão chega em casa, já lanchei na rua, já comi na rua. A esposa vai lá e guarda aquela comidinha triste e vai para a cama triste. É ou não é? É. Às vezes ela liga, olha, eu estou esperando você para jantar. Sabe, pode comer que eu vou chegar tarde. É ou não é? Chega tarde. Pode comer aí, vai comendo aí que eu vou chegar tarde. E mais uma vez ela come aquela comida como? Sem alegria. O marido está longe. E ela preparou com carinho para o irmãos, aqui está a cortesia. Há pessoas que são realmente refinadas fora de casa, mas seu comportamento com os membros da família é rude e descortês. No lar é onde devemos exercer o ponto mais alto da nossa cortesia. E o que é cortesia? Cortesia é servir. Servir é um ato esplêndido, desde que traz mais alegria do que aquele que é servido. Irmão, servir é algo nobre. Servir é algo nobre. Certo? Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Quando há um desastre, nossa tendência é desaparecer para evitar complicações. Porém, esta não é uma atitude cristã. Há grande satisfação interna quando prestamos serviço desinteressado. Então, muitas pessoas, quando casam, são jovens que se amam. Agora mesmo, a minha filha me mostrou esses dias, essa semana, um vídeo de um jovem que apareceu num programa de cantores, para descobrir talento, descoberta de talentos. E apareceu um jovem fazendo uma apresentação muito bonita, e foi aplaudido, cantava muito bem, mas tem uma experiência interessante. Ele se apaixonou por uma jovem, a coisa mais linda. Era uma mulher linda, estou falando linda com L maiúsculo, entende, irmão? Jovem, linda. Ele fez o pedido para ela de casamento no lugar do trabalho, foi aquela alegria, foi aquele choro. Pouco tempo depois houve um acidente de carro e aquela mulher perdeu a razão, o controle. Ela anda tremendo, ficou com o rosto desfigurado. E depois aparece o testemunho dele. Não chegou a casar, mas até hoje cuida dessa mulher. Abraça, beija, aparece ele beijando, aparece ele cuidando dela. Tem muitos maridos que quando a mulher adoece, ele pensa assim, olha, essa aí não presta mais. É ou não é? Abandona. E nós na igreja? Muitas vezes nós não saímos de dentro de casa, mas vivemos abandonados dentro de casa. E como é que vamos chegar no céu que o pastor pregou aqui agora? Como é que vamos chegar lá, irmãos? Brigados dentro de casa, brigados. Aqui na lição está dizendo o seguinte, que como somos em casa, somos aonde? Na igreja e aonde? Na sociedade. É ou não é? É. Tá certo? Eu até citei hoje de manhã, lá com os irmãos, se nós temos um filhote que ele é acostumado a mexer nas coisas dos irmãos, esconder e desaparecer, tá certo? Por exemplo, nós temos uma família com 5 filhos. E determinado filho somente ganhou um presente, uma prenda, e o outro vai lá e consome aquela prenda, digamos que foi comida, e não aparece quem comeu, isso é um bom sinal ou é um mau sinal? Um mau sinal. Começa assim. Ele comeu a maçã do fulano e não disse quem foi. Ninguém não aparece. Só sabe que a maçã foi comida por alguém, mas não aparece.
No outro dia, na outra semana, ele come a banana do fulano. E depois, ele se torna um ladrãozinho. Tá certo? Acostumado a mexer com as coisas dentro de casa, não aparece, não se identifica. Ele vai fazer isso lá fora, na sociedade não vai. E é lá pequeno. Por isso que a Bíblia diz, devemos corrigir quando pequeno, esses atos, que aparentemente são inocentes e cheios de brincadeiras, e isso vai gerando um caráter para a sociedade. Queridos, aqui, eu quero só continuar sobre as palavras. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Consta no Talmud que a palavra é como uma abelha. Tem mel e ferrão. Os irmãos entendem? Outra coisa. Profira palavras boas se quer ouvir ecos bons. O mais valioso de todos os talentos é o de não usar as duas palavras quando apenas uma basta. Certo? Queridos, temos muito que aprender acerca de palavras, das palavras. Há palavras que ajuntam e palavras que separam. Há palavras que curam e há palavras que amarguram. Há palavras que promovem amor e palavras que promovem ódio. Sábio Salomão falou isso. Sábio Salomão falou isso na palavra quando ele diz, no capítulo 15, versículo 1 de Provérbios. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o quê? Suscita a ira. Irmãos, há palavras que aliviam e palavras que oprimem, palavras de homens santos e palavras de homens maus. Há palavras que escandalizam e há palavras que desfazem escândalos. Há palavras provocadoras e palavras cativantes. Há palavras que denunciam e há palavras que defendem. Há palavras divinas e palavras diabólicas. Aqui eu tenho uma coleção de frases assim. Há palavras decisivas e palavras indecisas. Há palavras gananciosas e palavras de liberalidade. Há palavras de jactâncias e palavras elogiosas. Há palavras de louvor, mas como as que Davi cantou, e há palavras traidoras, como as que Judas empregou. Há palavras lisonjeiras, como as que Dalila usou, e há palavras de cólera, como as de Amã contra Mardoqueu. Há palavras cobiçosas, como as de Ananias e Safira, e há palavra de advertência, como a do profeta Isaías. Queridos, nós temos hoje condições de mudar o nosso relacionamento. Ainda temos, Cristo ainda está no santuário celestial e ainda podemos perfeitamente sermos diferentes, praticarmos na realidade a questão da cortesia no lar, palavras boas, agradecer sempre, valorizar. Gary Chapman, ele escreveu um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Não sei se alguém já leu esse livro. As 5 Linguagens do Amor. E você não sabe qual é a primeira linguagem do amor? A primeira linguagem do amor são palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Por exemplo, você fica muito bem nesse vestido. Hoje, você realmente está muito lindo. Obrigada por levar o lixo para fora. Quero que saiba quão importante você é para mim. Fiquei muito feliz por você ter limpado hoje a cozinha. Obrigada por cortar a grama. O jardim ficou lindo. Que bom que você encheu o tanque do carro. E obrigado por limpar os vidros também. Palavras de afirmação. As palavras de afirmação podem focalizar características de personalidade do cônjuge. Você passou bastante tempo com Rebeca ontem à noite. Ela parecia extremamente chateada. Gosto da maneira como você se dedica às pessoas. Palavra de afirmação. É incrível seu jeito de lidar com os problemas.
Você facilita muito a minha vida com as soluções que encontra. São palavras de afirmação. Seu cabelo está lindo. Gosto do brilho de seus olhos. Já lhe falei sobre os seus lindos olhos. Olha só o seu corpo. Agora, queridos, as palavras de afirmação vivificam, as palavras de condenação matam. Muitos casais destroem esse relacionamento usando palavras de condenação e julgamento, comentários rígidos e incisivos. Isso pode mudar quando um dos cônjuges rompe o vínculo vicioso de negatividade e começa a usar palavras de amor. Um pai abriu um telegrama do filho e ficou furioso com o que estava escrito. Veja só o que está escrito no telegrama do filho. Pai, mande dinheiro. E ele esbravejou com a petulância do jovem. A mãe, querendo proteger o filho, pegou o telegrama em suas mãos, conferiu o texto e sorriu, dizendo para o marido: querido, ele não está dizendo aqui para você mandar dinheiro. Ele está dizendo assim: pai, mande dinheiro. Ele está pedindo. Ele não está dizendo, mandando você mandar dinheiro. Ele está pedindo. Aí o pai disse: ah, é? Tá bom. Já que é assim, eu vou mandar dinheiro. Queridos, que Deus possa nos abençoar a melhorar as nossas palavras em casa. Melhorar o nosso comportamento, amar a nossa família. E assim fazendo, estaremos cumprindo a lei do amor. Jesus disse: como é que nós podemos amar, dizer que amamos a Deus que não vemos, se nós não amamos a quem vemos? Para dizer que amamos a Jesus, precisamos amar o nosso semelhante. Obrigado. Amém. Agradecemos ao nosso irmão Burton este passaporte para podermos chegar àquele céu que nos foi apresentado, sendo nosso irmão Pedro. Reparem no pequeno pormenor, tem a ver com cortesia, não é? Quantas vezes ao longo do nosso tempo nós vamos esquecendo a cortesia? Então, aqui os namorados, como é que eles falam com o outro? Há muito mel, não há? De vez em quando é ferrãozito. Mas, normalmente, enquanto namorados, há sempre muito mel. Depois casam e o mel começa a perder o doce, não é? Começa a ficar assim um bocadinho estranho. O mel começa-se a estragar. Peganhente. Exato. Reparem, o mel começa a ser diferente. E começa a haver mais ferrões. Não é? Antônio, o mel é sempre o mesmo. Nós não queremos utilizá-lo mais. O mel, quando não bem conservado, também se estraga. A grande questão é se nós queremos conservar o mel. Não é? A questão é que nós vamos deixando, habituámos-nos às coisas. O relacionamento dura 1 ano, dura 2, dura 3, dura 4, dura 10, dura 15, dura 20. E do mel já só há o quê? Só o frasco, não é? O conteúdo já foi há muito tempo. Não é? Irmãos, como o irmão Wilton disse e aqui referiu, se esse mel não estiver nos nossos relacionamentos, se esse mel não estiver dentro de casa, como é que é possível nós irmos ao céu? Como é que é possível? E reparem, como nós estamos hoje na Escola Sabatina da Manhã,
Se não temos mel dentro de casa, como é que temos mel na igreja? Não há mel na igreja. Fora de questão. Se nós não temos mel dentro de casa, não temos mel na igreja. É impossível. Portanto, irmãos, não nos esquecemos de fazer, não nos esquecemos de fazer essa recolha. Vamos lá à colmeia, que está à nossa disposição, buscar esse mel para trazê-lo para dentro de casa, para dentro de casa mantermos essa relação como Deus quer, para que seja agradável nós estarmos no céu. Se não, irmãos, que vontade temos nós de ir para o céu, como o irmão Pedro nos falou, com a nossa família. Se dentro de casa, como o irmão Wilton nos disse, está cada um dizer assim, bom, estás bem aí atrás? Não é? Então não nos esqueçamos, vamos cultivar esse mel, porque ele é fundamental para nós, para a nossa igreja e para a sociedade. Vamos ouvir agora um hino final de louvor ao Senhor, nosso irmão André. Vai tocar, ok. Vamos ouvir então palavras de ensino. Se pode uma palavra consolar alguma vida, se pode uma canção conter a lágrima vertida, ajuda-me, ó Senhor, assim falar e dar-me os cantos capazes de vencer os tristes ais, amargos prantos. Se um gesto de atenção restaura o brilho de um sorriso, se um pouco só de amor transforma o mundo em paraíso, se posso ao meu irmão prestar socorro em rude prova, ó Deus, eu quero ter mais desse amor que o ser renova. Reparem nas palavras ditas aqui e pergunto, falava além numa pequena expressão, Senhor, o que é que falava lá? Não ouviram? Não? Renova? O quê? Quantos de nós somos capazes de orar a Deus para Ele cuidar das nossas palavras? Quantas vezes nos pedidos que fazemos a Deus, pedimos para Ele cuidar das nossas palavras? Acho que durante uma semana, se calhar não pedimos uma vez, não é? E durante um mês, quantas vezes pedimos? Irmãos, o relacionamento familiar, como ouvimos, é fundamental para a igreja e para o desenvolvimento da igreja. Amanhã vamos ter uma reunião também especial para a igreja. Mais uma vez recordo, não nos esqueçamos de estar aqui amanhã às 10 horas. Os são membros da igreja para essa reunião especial. Contamos com todos. Hoje vamos concluir os nossos trabalhos com uma oração, a qual convidava a nossa irmã Silvia Batista. Como sempre, bastante agradecemos estarmos aqui reunidos e ter ouvido falar da tua santa palavra, Senhor. Ajuda-nos a ser mansos com as palavras para que não possam ferir e magoar os outros, Senhor. Ajuda-nos a ter um lar na terra como se fosse no céu. Peço que sejas com todos aqui presentes, Senhor, e abençoas e dá coragem a cada um
para poder se transformar e mudar os seus hábitos. Peço isto e agradeço em nome do amado Filho Jesus. Amém. Amém. Descendemos concluídos os nossos trabalhos, estamos então despedidos e até amanhã. Se pode uma palavra consolar alguma vida, se pode uma canção conter a lágrima vertida, ajuda-me, ó Senhor, assim falar e dá-me os cantos capazes de vencer os tristes anos, amargos prantos. Se um gesto de atenção restaura o brilho de um sorriso, se um pouco só de amor transforma o mundo em paraíso, se posso ao meu irmão prestar socorro em rude prova, ó Deus, eu quero